Olá, tudo bem com você? Começamos hoje o estudo de uma carta muito importante, profundamente teológica, com mensagens muito especiais para nós hoje, o livro de Hebreus. E as escrituras não revelam quem foi o autor de Hebreus. A tradição atribui a epístola a Paulo, mas o assunto é debatido até hoje no meio teológico. Hebreus, no entanto, sugere pelo menos 3 características de seu autor que devem ser mantidas em mente enquanto a gente lê o documento. Primeiramente, o autor era um orador enérgico e é bem provável que tivesse instrução formal. A carta evidencia elevada proficiência no idioma grego, uso convincente de figuras de linguagem, argumentos complexos, cuidadosamente estruturados. Por isso, o material precisa ser lido com cautela e muita paciência. Oração também. Em segundo lugar, o autor tinha profundo conhecimento do Antigo Testamento e respeito por essa porção das Escrituras. Nenhum outro livro do Novo Testamento cita tanto o Antigo Testamento quanto Hebreus. O autor argumenta de modo convicto que Jesus é tanto o clímax quanto o cumprimento das profecias, da revelação de Deus no Antigo Testamento. Em terceiro lugar, o autor era, acima de tudo, um pastor. A carta aos Hebreus não foi escrita para ser uma demonstração de conhecimento, mas um apelo tocante, ou palavra de exortação, para que as pessoas se arrependessem e se apegassem a Jesus. Hebreus também não revela para quem o livro foi escrito. Explica que os leitores haviam aceitado o Evangelho de Jesus no passado e demonstrado forte compromisso por ele durante a perseguição. Mas no momento da carta, o desprezo e a hostilidade da sociedade ao redor começavam a minar sutilmente a fé dos hebreus. O autor sente a necessidade de adverti-los quanto ao perigo da apostasia. A referência do autor à morte de Jesus e o uso de Hebreus em um antigo documento cristão tradicionalmente datado por volta de 96 d.C. sugere um amplo período para sua origem. As evidências internas da obra favorecem uma data entre 45 e 70 d.C. Por um lado, Hebreus sugere que havia se passado algum tempo desde a morte de Jesus. Em contrapartida, a falta de menção à destruição do Templo de Jerusalém pode sugerir que o documento foi escrito antes do ano 70. Hebreus encoraja os leitores a se apegarem à fé em Jesus, ao mesmo tempo em que adverte contra o afastamento dele. O autor reflete o duplo propósito de encorajar e advertir por meio de 2 tipos de escrita: seções didáticas ou doutrinárias, que explicam a palavra de Deus e a teologia, falando da grande salvação de que Deus provê por meio de Jesus, e seções de exortação, que conclamam a uma resposta e ação diante da verdade. E exortar significa instar com avidez, aconselhar intensamente. Essas seções argumentam repetidas vezes que se a desobediência trazia castigo na primeira aliança, tanto mais na nova aliança. E aqui nós vemos assim alguns tópicos desse livro, dessa carta de Hebreus, como por exemplo a palavra de Deus, Jesus como rei, Jesus como sacerdote, os cristãos como sacerdotes, a nova aliança, a vida cristã como peregrinação. Portanto, como você pode perceber, será realmente uma leitura muito útil e inspiradora, a leitura da carta aos Hebreus, provavelmente escrita pelo apóstolo Paulo. Começando aqui no capítulo 1, o Filho de Deus, Jesus, é superior aos anjos, portanto o Filho é Deus. Verso 1, Deus falou e fala de muitas maneiras e seu objetivo é alcançar as pessoas onde elas estão e levá-las para onde Ele está. Verso 2, Deus falou por meio dos profetas, mas nada se compara à revelação dele por meio de Jesus, a suprema revelação. Jesus criou todas as coisas, logo, criou também os anjos, e, portanto, ele não pode ser criado, porque criou todas as coisas. Jesus é a suprema revelação da divindade, é Deus em forma humana, o autor deixa claro aqui, ainda no verso 2. Verso 3 diz assim: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Portanto, Jesus é o Criador e mantenedor do universo, e existimos porque Ele quer que existamos, porque Ele pensa em nós. Versos 3 e 4, depois de ter sido humilhado como ser humano e morrido por nós, Jesus foi reentronizado no céu. Ele nunca deixou de ser Deus,
apenas se tornou Deus conosco. Verso 5, Jesus foi gerado no ventre de Maria, um milagre além da nossa compreensão. Deus, o Criador do universo, se fez um bebezinho no ventre de uma mulher, de um ser humano, e ali, misteriosamente, a natureza divina se misturou à natureza humana, e Deus se identificou profundamente conosco. Verso 6, se todos os anjos devem adorar Jesus, ele está muito acima deles. Verso 8, a respeito do Filho, diz: o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Jesus é claramente, mais uma vez aqui, chamado de Deus. Verso 9, óleo de alegria. A presença do Espírito Santo na vida traz paz e alegria. Jesus ama a justiça e odeia a iniquidade, o pecado. Por quê? Ele odeia o pecado, a iniquidade, porque o pecado destrói aqueles a quem ele ama. Verso 12, o universo será recriado sem pecado, mas Jesus é eterno. E o verso 14 diz que os anjos trabalham pela salvação das pessoas. Graças a Deus por esses seres criados por Deus que agora estão trabalhando em nosso benefício pela nossa salvação. Por outro lado, sejamos nós também anjos na vida das pessoas, fazendo bem a elas, trabalhando também pela salvação dessas pessoas. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz, muito abençoado na presença de Jesus e sob a proteção dos santos anjos.